Cozinha irregular no camarote da Sapucaí. Carnaval 2024. Essa notícia rodou todos os veículos de comunicação da internet, jornal impresso, da televisão, e falando desse mesmo assunto. Então, camarote da Sapucaí armazena comida no banheiro, as responsáveis são presas. Camarote da Sapucaí que fazia comida no banheiro agora serve fast food. Camarote da Sapucaí é flagrado preparando alimentos no banheiro e a responsável é presa. E por aí vai. Se você digitar essa notícia, vai aparecer um monte de foto e um monte de vídeo impactante em relação a essa notícia. A notícia é a seguinte: então, duas pessoas foram presas, duas mulheres, a responsável pelo buffet, que iria servir os alimentos de um camarote, e a responsável por esse camarote. Essas duas mulheres foram presas e elas alegaram que as pessoas que iam frequentar o camarote não pagaram ingresso, não pagaram entrada. O que, na minha opinião, foi uma infeliz declaração, porque independente se você cobrou ou não ingresso, a comida tem que ser de qualidade. Não é porque você não cobrou que você vai servir de qualquer jeito. Elas deviam ter ficado quietas, que aí não piorava mais a situação. Eu não conheço o Sambódromo, nunca estive na Sapucaí. A análise que vai ser feita aqui é sobre uma cozinha industrial para a vigilância sanitária, ou uma copa de apoio para a vigilância sanitária, a depender da atividade que você quer desenvolver ali dentro. Eu fui atrás do mapa do Sambódromo para saber aonde que estava acontecendo, e acontece aqui no setor 13. O projeto é do Niemeyer. Esse projeto lindíssimo de arquitetura é uma referência única no Brasil e no mundo desse tipo de projeto para espetáculos. Não temos nada parecido com isso. E para que tudo isso funcione, com certeza nós temos áreas de apoio. Essas áreas de apoio que eu queria ter a planta, queria ter acesso a essa planta arquitetônica para ver o que nós temos de área de apoio, mas com certeza nós temos. Vestiário masculino e feminino acessíveis e tradicionais. Nós temos postos da Polícia Militar, nós temos depósito de material de limpeza, nós temos almoxarifado, depósitos em geral, ambulatório, área administrativa, informações turísticas. Todas essas atividades, com certeza, acontecem, além de muitas outras, dentro do Sambódromo, para que toda a festividade ocorra, além de todos os acessos, estacionamento, acesso, elevador, rampa, escada de emergência, tudo isso aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então, para que um evento desse porte aconteça, várias outras atividades devem acontecer simultaneamente para que o espetáculo corra tudo bem. E aqui nessas imagens eu não mostrei, nós precisamos de cozinhas industriais, copas, áreas de apoio para os alimentos. Isso eu vou falar mais à frente, que é o objeto da nossa análise hoje. Então, a hora que você solicita um alvará de um evento, vários outros documentos serão solicitados. Principalmente, vai modificar de um município para o outro, mas principalmente a OAVCB, do Corpo de Bombeiros, mostrando que o projeto de combate a incêndio está regular e funcionando, laudo técnico elétrico, laudo técnico da edificação e laudo técnico hidrossanitário, que garante que o imóvel não vai despencar na cabeça das pessoas, não vai pegar fogo e não vai ser inundado. Precisamos de uma ART, de um engenheiro responsável pelo espetáculo. Se eu tenho a montagem de um palco, do palco. Se eu tenho o caso do sambódromo, escola de samba, cada escola de samba tem o seu engenheiro responsável pelas alegorias, pelos carros alegóricos. E o alvará de funcionamento, que é aliado à regularidade do imóvel, o habite, o auto de conclusão, e a regularidade da empresa detentora do direito de usar aquele sambódromo, de usufruir daquilo financeiramente. E se você tem alimentação, a parte de food truck, praça de alimentação, se vai ter buffet, se vai vir comida pronta, se vai ser fast food, isso tem que ser avaliado pela vigilância sanitária. Além da vigilância sanitária, devemos avisar a polícia militar e o corpo de bombeiros de data e hora que o espetáculo vai acontecer. Vou dar um exemplo, eu sou a detentora das atividades do sambódromo, deve ter, sei lá, muitas empresas envolvidas nisso, mas eu sou a detentora principal. Eu ganhei a licitação
para administrar o sabódromo. Eu vou sublocar a atividade. Não sei se é isso que funciona, tá, gente? Vou dar um exemplo. Eu vou sublocar os camarotes. A hora que eu estou sublocando um camarote, eu preciso perguntar para aquela pessoa que está alugando aquele espaço, o que que ela vai ter lá dentro? Vai ter show? Vai ter DJ? Vai ter iluminação? Vai ter pirotecnia? Como é que você quer o seu acesso? Vai ter segurança? O banheiro vai ser utilizado como? É um camarote acessível? Todos têm que ser. Temos banheiros acessíveis? Todos têm que ter. Então, essa parte, digamos assim, uma parte social. E uma parte operacional, né? Então, eu garanto que eu tenho o alvará do evento, porque eu já tenho todos aqueles documentos do imóvel e do local, então eu já estou garantida. E eu preciso atender a necessidade dessa minha locatária. Então, eu vou perguntar, você vai servir drink? Qual tipo de drink? Você vai manipular a fruta aqui dentro? Você vai ter chopp? Você vai ter long neck? É lata? Você vai servir somente bebida fria e gelada? Você vai ter bebida quente? Você vai ter algum outro tipo de comidinhas? Como é que isso vai funcionar? Isso ocorre também com os alimentos. Então, falei das bebidas, agora os alimentos. Você vai servir alimento individual, empacotado, por porções mínimas, igual a gente recebe no avião, depois que faz exame de sangue, são 2, 3 bolachinhas num pacotinho pequenininho. Isso não é manipulação de alimentos, isso é só distribuição de alimentos. Ah, eu vou somente preparar os alimentos. Eu vou receber tudo pronto e vou montar os canapés e os finger foods aqui. Ok? Você vai precisar aquecer, eles vão precisar ser refrigerados, eles vão vir todos cortados. Você vai finalizar aqui com algum corte, vai descascar alguma coisa, algum legume, alguma fruta. Ou você só vai montar as tábuas de frios. Os frios vão vir cortados? Agora temos a outra situação mais crítica. Eu preciso cozinhar, eu vou servir alimento, eu vou servir bife, eu vou servir filé de peixe frito, eu vou servir macarronada, eu vou servir batata frita, eu vou servir canja. Então, eu preciso de uma cozinha industrial. Então, nessa imagem, a gente consegue ver a situação que não configura manipulação, não configura nada, só configura distribuição de alimentos. Essas imagens aqui de cima configura preparo, preparo e finalização, mas sem cocção. E aqui embaixo eu tenho cocção de alimentos. Essas duas imagens, elas são as imagens ideais de uma cozinha industrial. A gente pode começar a olhar pela infraestrutura. Forro reto, luminárias embutidas, os acabamentos lisos, claros, de fácil limpeza. A mesma coisa o piso, todos voltados para o ralo com proteção anti-pragas urbanas. Aqui nós temos áreas de apoio superiores, os armários, temos duas coifas grandes, uma bancada de pré-preparo, a cocção, outra bancada de pré-preparo, por exemplo, se aqui eu trabalho carne, que eu posso trabalhar cereais. E eu tenho uma bancada central de empratamento e finalização. E as louças limpas todas aqui embaixo. Aqui no fundo eu tenho uma pia de mão e com certeza eu tenho uma área de lavagem de utensílios, ou aqui ou desse lado. Reparem que todas as áreas são estanques, elas são fechadas. Você não tem sifão aparente, você não tem elétrica aparente, você não tem luminária aparente. Isso aqui é uma cozinha, para cocção, para cozimento de alimentos. A copa ela é utilizada somente quando a gente vai finalizar os alimentos. Então, eu vou receber os alimentos prontos, eu vou porcioná-los e vou servir. Eu não vou cozinhar, eu não vou fritar, cozinhar, ferver, nada. Eu só vou finalizar, eu só vou empratar e servir. Eu preciso aquecê-los. Ok, eu tenho um forno. Posso ter um micro-ondas, mas eu não posso finalizar um molho aqui. Eu preciso de uma cozinha para finalizar o molho. Eu não posso, os hambúrgueres vieram todos prontos, eu preciso acrescentar batata frita. Eu não posso fritar batata frita aqui, eu preciso de cozinha. Então, eu preciso ter claro o que é manipulação de alimentos, o que é preparo, o que é finalização, o que é empratamento e o que é cocção. Precisa diferenciar tudo isso e todas essas atividades, elas podem ocorrer, desde que tenha área suficiente para que elas ocorram.
Então, aqui é uma copa ideal. Você tem uma área, um forno combinado, aqui ficam as formas, aqui você pode dispor as bandejas, aqui você tem uma área de apoio, você tem os acabamentos, o forro liso, luminárias embutidas, as paredes lisas e claras, a mesma coisa os pisos. E aqui você tem uma área de lavagem, que é essencial para esse tipo de atividade, porque a gente tem que perguntar para a pessoa que está alugando: você vai utilizar somente descartáveis ou você vai utilizar louças? Então, isso aqui é uma cozinha ideal e uma copa ideal. Aí, o que foi encontrado lá foi isso. Essa imagem, ela é impactante em várias situações, e toda hora que eu olho para ela, eu me impacto mais ainda. Acho que eu vou começar aqui por essa caixa azul, que é uma caixa térmica. Com certeza eu tenho filés aqui, ou de frango ou de peixe, crus, que vão ser manipulados. Esse saco vai ser aberto, manipulado, cortado, temperado, frito, cozido ou refogado, né? Ele vai ser finalizado, empratado e servido. Então, eu tenho aí no mínimo cinco ações com essa carne, né? Eu tenho um arroz pronto nesse richô. Imundo, olha isso. Olha a cor desse richô. Olha isso, olha isso, olha aqui. Pronto, que vai ser servido. Eu tenho utensílios abertos embaixo do sifão, claramente velho, sujo, contaminado. Isso aqui é um foco de contaminação absurdo. Tenho hortaliças abertas, eu tenho uma panela aberta, isso aqui tá me parecendo um fogão elétrico, né? Azeite, óleo, detergente. Esse alimento aqui eu não consegui identificar, deve ser ou cogumelo, champignon fatiado, essas coisas em conserva. A gente compra em grande quantidade. É, a tábua e os utensílios todos aqui abertos, um saco de sal, e eles alegam que não estavam no banheiro. Claramente estão, no mínimo, no vestiário, porque nenhuma cozinha tem espelho. Olha a cor desse espelho, a sujeira disso. E o mais impactante, esse saco de lixo com essa sujeira aqui ao lado. E aqui outra caixa térmica. Enfim, foi essa cena que a vigilância sanitária encontrou lá no Sambódromo. Esses são os utensílios mínimos, obrigatórios, exigidos para que você tenha, no mínimo, a preparação e finalização de alimentos para um buffet. Lavagem de mãos, lavagem de utensílios, forno combinado, lixeira com tampa e pedal. Uma bancada para finalização e tratamento, geladeira e freezer. Sem isso, não funciona. Você não consegue garantir qualidade mínima do alimento que você está servindo. Sem isso, você vai cair nisso. E isso aqui tem que estar ordenado em fluxo horário ou anti-horário, porque também não adianta nada você ter um amontoado de equipamentos se você não tem um fluxo correto. Aqui é uma outra imagem que mostra, eles alegam que não iriam manipular, não iria fazer a cocção de alimentos. Aqui mostra o contrário. Então, você tem massa fresca sem refrigeração. Concorda que isso tem que passar tem que ser cozido em água fervente? Preciso ferver a água? Que me parece que aquele caldeirão lá era para fazer isso, né? Porque já estava aberto aqui do lado. As massas, massa fresca aberta. Os fios no meio do processo. Vocês vão ver mais à frente, são 4 fornos que estão ligados nessa gambiarra, que é um perigo, essa gambiarra aqui de fios. Os frios abertos e fatiados ao lado do lixo. Isso aqui está com cara pronto para ser colocado na tábua de frios, ao lado do lixo, aberto, nesse ambiente sem janela, que com certeza está muito quente. É uma sucessão de erros. Então, você está vendo que nós não temos janela, não temos ar-condicionado, esses ambientes estão aqui, com certeza isso está quente, não sei quantos graus fez domingo no Rio, mas 30 graus tá. Então, aqui deve ser o vestiário, aqui deve ser a entrada para os vasos sanitários, chuveiros e tal, que você tem essa barreira aqui, né? Aqui o que a gente vê? O forro não atende às normas, a luminária não atende às normas, a parede não atende, o revestimento da parede e do piso
não atende. Além disso, eu coloquei aqui algumas informações, mas esse amontoado de coisas, alimento pronto, descartáveis, mochilas de pessoa, de mochila dos funcionários, essas caixas azuis são alimentos refrigerados ou congelados. Aqui, mais problemas, né? Então, os alimentos prontos e sem tampa, é o caso desse arroz, fritadeira, ou seja, ia ter manipulação de alimentos. As batatas já estavam prontas para serem fritas. Com certeza, esses capeletes aqui, ó, eles já haviam sido cozidos. Olha a cor, olha a sujeira desse richô, gente. Onde estão os capeletes prontos? Com certeza iriam passar por aqui, iam para cá e ela ia providenciar o molho depois. Nessa foto, nós temos os 4 fornos ligados nessa gambiarra, um perigo. Não tem freezer, não tem geladeira, não tem ar-condicionado, não tem janela, não tem data de validade dos alimentos, não tem data de manipulação, horário de manipulação, pelo menos eu não estou vendo, a não ser aqui, ó, nessas carnes da caixa térmica. Olha, é muito preocupante e revoltante. Acho que as perguntas que ficam é o seguinte: a empresa que locou o espaço, ela avisou o dono do espaço o que que ela ia servir, como ela ia servir, quantidade que ela ia servir e quais as áreas que ela precisaria? Porque suponho que uma dona de buffet saiba, no mínimo, manipulação de alimentos, no mínimo sobre cozinha industrial, no mínimo sobre vigilância sanitária. Ou se não sabe, ela precisa ter uma RT, uma nutricionista, uma engenheira de alimentos que saiba sobre isso. Isso é responsabilidade. Então, a empresa que locou sabia o que realmente ela iria servir? Uma vez que a empresa avisou que ela iria servir alimento, que ela ia precisar cozinhar, a empresa que alugou, ela forneceu os espaços necessários, ela ofereceu área de recebimento, inspeção, armazenagem, geladeira, freezer, copa, área de lavagem de utensílios e louças, as lixeiras apropriadas, a área de cocção, o fogo, o forno, o fogão, ia ser a gás, elétrico, a... é muita pergunta, né? Ficou acordado que o locatário ou locador queria providenciar as adequações nos locais e providenciar os documentos necessários. Isso aqui é uma questão assim, só se você tivesse 3 meses para resolver, porque você não consegue fazer uma cozinha industrial em 5 dias. Você tem questão elétrica, hidráulica, de resíduo, de acesso, de acabamento, de entrada e saída de água, esgoto. Como que você ia resolver tudo isso em 2, 3 dias? Então, como que iria resolver uma cozinha industrial em 2, 3 dias? Impossível. A locadora não avisou exatamente o que seria servido e achou que conseguiria resolver a atividade com o que tinha disponível. É uma outra situação. A pessoa que alugou o espaço, ela não contou realmente o que ia servir. Ela falou que ela podia ter falado que serviu drink e alimentos empacotados individualmente. E achou melhor entregar uma outra coisa, um buffet, achou melhor contratar um buffet. E não verificou se era possível. Não foi atrás disso. Ela não avisou. Então, essa também é uma pergunta que deve ser feita. Quantas pessoas seriam alimentadas por noite? Eles falam de 600. Uma cozinha industrial ou uma copa, ela é feita a partir do número de refeições que saem de lá. Então, se eu tenho entrada, prato principal e sobremesa, eu preciso prever isso vezes 600. Uma área adequada para que essa atividade aconteça. Quantos funcionários irão trabalhar? Todos tinham vestiário, vestiário com chuveiro, área de paramentação? Não sabemos. Quais as atividades que iriam ocorrer dentro do lounge? Essa é uma outra preocupação. Tem show? Tem festa? Tudo isso a gente deveria perguntar. E a conclusão de tudo isso, né? Se for contratar. Ô, gente, na boa, para de grito.
As perguntas que ficam, eu acho que elas são excelentes para a gente entender o que que aconteceu, né? A gente precisa dessas perguntas para entender o que realmente aconteceu. A empresa locadora, a empresa que locou o espaço, ela avisou o locatário do que seria servido ali. Ela informou que ela iria cozinhar, que ela precisava de uma cozinha industrial. Ela falou somente que ela iria receber os alimentos prontos, empacotados individualmente e iria só distribuí-los. Ela informou que tipo de bebida, quais eram essas necessidades. Que se ela avisou isso e a empresa não providenciou, é uma questão. Ou se ela não avisou isso e tentou resolver da, do jeito que tinha, né? Tentou resolver da forma com que ela conseguiu. Ficou acordado se seria o locatário ou o locador que iria providenciar as adequações nos locais e providenciar os documentos necessários, uma vez que a documentação do sambódromo está ok, a empresa que vai vir prestar um serviço terceirizado, ela também tem que ter a documentação dela ok, né? Quem que iria providenciar isso? A locadora não avisou exatamente o que seria servido e achou que conseguiria resolver as atividades com o que tinha disponível. É uma outra questão. Ou por inexperiência, ou por ignorância, ou por puro desconhecimento. Então, se ela tem um buffet há pouco tempo, se ela tem um buffet há muito tempo, ela já deveria saber disso. Se ela tem há pouco tempo, ela tem que ter um responsável técnico que deveria saber disso. Quando você tem uma atividade, você tem que saber as responsabilidades dessa atividade, não é só sair abrindo uma empresa de alimento e fornecendo de qualquer jeito. E o mais importante, quantas pessoas seriam alimentadas naquela noite? Porque as cozinhas industriais e as copas, elas são planejadas e dimensionadas de acordo com o número de refeições. Lá, se você tem prato, entrada, prato principal e sobremesa, você precisa de áreas que atendam a essa demanda, e a área física que atenda a essa atividade. Quantos funcionários você tem para trabalhar? Você vai servir tudo em descartável? Você vai precisar de área de lavagem? Quais as atividades que vão ocorrer ali dentro daquele lounge? Vai ter música, vai ter DJ, vai ter pós-festa? Vai até que horas? Vai ter café da manhã? Então você vai servir bebida quente. Como que isso tudo funciona? A conclusão de tudo isso é o seguinte: se você for contratar um serviço de alimentação terceirizado, confira se o mesmo tem conhecimento de suas responsabilidades e garanta os ambientes necessários para desenvolver cada atividade. A vigilância sanitária, ela não barra uma atividade, ela barra algo irregular que não está de acordo com a sua área. Agora, se você tem uma atividade, está de acordo com a sua área, e você tem um ambiente correto para aquilo, não tem como ela barrar. O desperdício de 500 quilos de alimento enquanto milhares de pessoas passam fome. Não é só 500 quilos de alimento que foram jogados fora. São 500 quilos de alimento que foram plantados, esperados crescer, colhidos, foram produzidos na área rural de algum lugar desse país. Eles foram transportados, eles foram preparados, manipulados, vendidos, armazenados, transportados, muitos deles beneficiados antes de chegar lá. Então, é uma cadeia de perda. Não é 500 quilos que pegou e jogou fora. Você pegou 500 quilos de trabalho, de tempo, de dinheiro, de deslocamento, de transporte, de imposto. É muita coisa 500 quilos. Não é só o alimento jogado fora. E uma coisa que a gente tem que entender são os títulos, né? Os glossários, o que significa os termos de cada atividade. Uma pessoa que trabalha nessa área, ela tem que saber o que é manipulação. Qualquer atividade que entre em contato direto ou indireto com o alimento. Ou seja, lavar, descascar, cortar, ralar, cozinhar, aquecer, preparar é manipulação. Ou seja, elas estavam manipulando, cozinhando, aquecendo e servindo alimentos. Não como eles informaram inicialmente que eles não estavam manipulando. Sim, eles estavam até cozinhando, porque a gente viu fritadeira, viu carne crua, viu arroz pronto, viu capelete cru. Então, sim, eles estavam cozinhando. Quero compartilhar um vídeo que é muito pertinente, que é lá do espaço, mas que mostra
meia tonelada. Aqui, a quantidade de louça que nós temos. Olha quantos pratos sujos de um creme amarelinho. Olha quantos pratos. Aonde estava sendo lavado tudo isso, armazenado tudo isso, empratado tudo isso? Nós não podemos misturar pratos, copos com panelas. Olha esse fluxo, olha quantas pessoas estão aqui dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas que a gente consegue ver nesse vídeo. Onde eles estão usando o banheiro, o vestiário. Ah, eles estão paramentados, né? Até aí tudo bem, temos um ar-condicionado aqui, mas nós não temos geladeira. Ó, tem mais pessoas aqui, 8, 9, 10, umas 12. Aqui a gente vê claramente que é uma área de um vestiário, e aqui vai para a área ou de vaso sanitário ou de chuveiro, né? Então, você tem um armário aqui com mochila, mochila. Essas caixas azuis são preocupantes, que são alimentos refrigerados, né? Essas são as fotos que nós já analisamos. Então, o que eles alegam é que eles não manipularam alimentos dentro do banheiro. Isso aqui é o vestiário. Você não pode ter esse tipo de pia, esse sifão, esse espelho, essa sujeira, mesmo que fosse uma cozinha. Mesmo que fosse uma cozinha. A forma como está colocado e disposto já era motivo para interdição. Mesmo que você estivesse dentro de uma cozinha. Está errado. Nós precisamos ter um fluxo contínuo, nós precisamos ter organização, precisa ter preparo, pré-preparo, e por aí vai. Então, essa foi a análise do que aconteceu lá. Para mais informações sobre vigilância sanitária e cozinha industrial, me sigam no Instagram.